Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos lá, vamos continuar então com esse assunto maravilhoso, né? Que está sendo bem esclarecido para todos nós, sobre os 10 mandamentos, né? Os seus sinônimos, para nós chegarmos até se nós devemos guardar os mandamentos, esse das tábuas, né? E em particular o sábado, né? Vamos entrar agora na aliança antiga. Onde está escrito nas escrituras que a expressão aliança, sobretudo a antiga e não a nova, que vimos anteriormente, é realmente os 10 mandamentos literal e no singular? Vamos lá. Êxodo capítulo 34, verso 28 diz assim: E Moisés esteve ali com o Altíssimo 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Há pouco, meu querido, fizemos um comentário cuidadoso sobre a dificuldade dos apologetas adventistas poderem provar que o testemunho não é outra coisa senão os 10 mandamentos. Lembra disso, né? Ocorre que agora temos uma segunda situação que reforça aquele nosso argumento. Além de pontuar criteriosamente o que temos dito acerca de ser a aliança antiga exatamente e literalmente os 10 mandamentos. Primeiro, meu querido, observe que o texto diz literalmente que assim é. Depois, verifique-se que o Criador deu a Moisés juntamente com a aliança, isto é, os 10 mandamentos, a Torá, que são os estatutos e preceitos para a vida da nação lá de Israel. Isto é tão claro no texto que não há quem possa dizer outra coisa. Vamos dar uma olhadinha lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 13, que diz assim: Então ele vos anunciou a sua aliança, isto é, os 10 mandamentos, ordenando-vos a obediência. E ele os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Criador também me ordenou que vos ensinasse estatutos e preceitos, para que os cumprisse na terra, a qual vos diriges para dela tomar posse. Mas se essa passagem claríssima, que se funde com os itens anteriores, não são suficientes para alguns incautos, valerão então esses reforços aqui. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 9, verso 9 e 10 diz assim: Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Criador fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. E o Altíssimo me deu as 2 tábuas de pedra, escrita com o dedo do Criador. Aquelas palavras que Todo-Poderoso tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Segunda Crônicas, capítulo 6, verso 11, diz assim, vamos lá. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Criador fez com Israel. Ainda lá em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 10, diz assim: Nada havia na arca senão só as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe quando o Criador fez aliança com os filhos de Israel. Quem poderá negar a legitimidade do argumento que eu estou apresentando aqui para vocês? Ao dizermos os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra, ou somente tábuas de pedra, tábuas do testemunho, primeira aliança, ou pacto, concerto, e agora aliança antiga, estamos falando da mesma coisa. Os textos são por demais claros para inventarmos ideologias e teologias discordantes e sermos puros em nossa análise, amigo. O texto de Hebreus capítulo 8 é uma demonstração interessante desse fato. Quando entendemos que os 10 mandamentos são a própria aliança antiga feita no Sinai e que não era uma parte dessa aliança, pois o texto das Escrituras assim define a compreensão acerca das diferenças entre os ministérios de Arão e o Salvador, Levítico e de Melquisedeque, se esclarecem. Quando você vê preceitos, ordenanças, não é uma coisa separada dos 10 mandamentos, é uma coisa só. As alianças sobre os quais cada um desses ministérios que eu acabei de falar se fundamentam
e a superioridade de uma nova aliança firmada sobre melhores promessas, lá em Hebreus 8, verso 6, se faz rica em significados e realidade para nós que somos herdeiros de tais promessas da nova aliança. Uma questão que vou tratar com mais detalhe é o que fundamentava a vida das pessoas sob a velha aliança, isto é, se obedecer aos 10 mandamentos, vive, e se desobedecê-los, morre. Já na nova aliança, a regra é a seguinte: se crer no sangue do Salvador, que nos purifica de todo pecado, vive. Se não crer no Messias, morre. São duas alianças muito diferentes. Uma não consegue alcançar nada além de 2 tábuas de pedra, e a outra atinge diretamente o coração humano, o meu e o teu. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, que diz assim. Vamos lá. Porque já é manifesto que vós sois a carta do Salvador, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Criador vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Hebreus capítulo 8, versos 6 e 7 também diz mais alguma coisa. Vamos lá. Mas agora ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada em melhores promessas. Pois, se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Temos aqui, meu querido, as palavras ministério, mediador, aliança, melhor e melhores promessas. O resultado da comparação é imediata e definitiva quando lemos o seguinte: ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado, ela envelhece, está perto de desaparecer. Sabe onde está escrito isso? Hebreus capítulo 8, verso 13. Aqui, meu amigo, sugere um ponto importantíssimo que foi objeto de críticas contra a minha posição interpretativa de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Mas eu posso aqui ficar tranquilo no Espírito do Criador de que minha consideração foi rigorosamente correta naquela exegese e que os meus detratores cometeram um erro estrutural, ainda que tenham tentado salvar a ideologia adventista com um argumento aparentemente bom. Nesta passagem lemos assim, vamos lá. Mas a mente deles se tornou insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da aliança antiga, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente no Messias é ele removido. A versão Almeida, século XXI, da editora Vida Nova. É assim que está escrito lá, nessa edição. Quando me acusaram de má fé na interpretação e de ser um analfabeto, meus algozes praticaram o mesmo que me acusavam, pois poderemos ler também em outra tradução da seguinte forma, vamos ver. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi pelo ungido abolido. Isso está na versão da edição corrigida e revisada, fiel ao texto original 1994 da Sociedade Trinitariana do Brasil. Bom, se temos duas versões que entram em choque, não fui eu quem usou de má fé. A indelicadeza dos argumentadores só não superou um tal pastor adventista anônimo que com esta alcunha assinou a covardia de poderes xingar-me de uso de má fé e não me dar o devido direito de resposta, ou seja, desceu além em mim e não quis saber de nenhuma argumentação minha. Além do mais, se os adventistas podem escolher uma tradução que bem lhes atende, eu posso escolher outra conforme o mesmo critério. Quem foi que disse que a petulância deles me põe debaixo de seus critérios? Não passam eles de miseráveis pecadores, assim como eu também sou. Baseio-me em Romanos capítulo 3, verso 23, para me juntar a qualquer adventista, mas a questão neste ponto é apologética. Bom, debates à parte, vemos aqui que o argumento adventista era o de que o que é retirado no verso 14 de 2 Coríntios 3 foi o véu e não o velho pacto. Agora, se foi traduzido diferente, que culpa nós temos, né? Acerca desse raciocínio, meu querido, minha querida, esse raciocínio falacioso, eu faço uma pergunta. Ainda que esta passagem fosse lida somente na tradução que interessa aos apologetas adventistas, como poderão negar os fatos elencados, colocados, todo o capítulo 3 de 2 Coríntios?
Vamos ver detidamente o texto que eles usam naquela versão. Vamos lá. Mas a mente deles se tornou insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da aliança antiga, o mesmo véu permanece e não lhe é retirado, pois somente no Messias é ele removido. Versão Almeida, século 21, da editora Vida Nova. O véu só é retirado pela intervenção do nosso Salvador. Correto? É assim que está escrito. Mas este véu é retirado para que os israelitas possam ver o quê? Pensem com cuidado lendo o texto novamente. Acaso não é para demonstrar que a velha aliança se foi com as suas tábuas de pedra e que agora surgiu uma nova aliança que está nas tábuas de carne do coração? Não é isso que está querendo dizer? Assim, não vejo como o argumento adventista pode ser considerado grande coisa, pois, se eu concordar com a tradução escolhida por eles, o véu pode ser realmente abolido naquela passagem específica através da presença espiritual do Mestre na mente dos israelitas. Mas e daí? Isto prova apenas que, na hora em que o nosso Salvador tirar a obscuridade da mente dos israelitas, eles verão que o velho pacto, isto é, os 10 mandamentos, a aliança, as tábuas do testemunho, as tábuas de pedra, estão anulados e abolidos. Os israelitas não queriam aceitar essa nova realidade que no Messias é estabelecida da mesma forma que os adventistas e outros guardadores de sábados não aceitam. Concorda? As palavras da aliança. Esse daí é mais um sinônimo, tá bom, meu querido? Vamos lá. As palavras da aliança. O sexto sinônimo para os 10 mandamentos é a expressão as palavras da aliança. O Criador disse a Moisés: escreve estas palavras, pois baseado nelas fiz aliança contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Criador 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 34, verso 27 e 28, meu querido. Tá fácil, né? Tá fácil demais. Essa afirmativa é muito poderosa com um argumento devastador na teoria teológica adventista de que a aliança não é exatamente os 10 mandamentos. O texto aqui declara que as palavras da aliança são os 10 mandamentos. Isto é checkmate na questão acerca da matéria que nós estamos falando aqui. Ou será que está tudo errado? Será que na minha Bíblia está diferente da sua? Bom, vamos lá. Vamos a mais um sinônimo. Vamos lá. As tábuas da aliança. O último, né? Mais um e último, né? Sinônimo para os 10 mandamentos é a expressão as tábuas da aliança. Vamos lá. A primeira aliança tinha ordenanças para o culto em um santuário terreno, pois foi erguida uma tenda em cuja parte exterior, chamada lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas atrás do segundo véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro com o maná, a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Está lá em Hebreus capítulo 9, de versos de 1 a 4. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Criador havia feito convosco, fiquei lá 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Altíssimo me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo do Criador, e nelas estavam escritas todas as palavras que o Criador havia falado convosco no monte do meio do fogo no dia da Assembleia. E aconteceu que, no fim dos 40 dias e 40 noites, o Criador me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Deuteronômio, capítulo 9, versos 9 a 11. Já lemos, mas o foco é ali, porque foi ali que aconteceu. Não há o que contestar aqui. Apenas contestação de fatos escriturísticos e da verdade natural defendida nos referidos textos. É isso que eu estou defendendo. Que tudo que nós estamos vendo aqui são sinônimos de 10 mandamentos. Podemos ter uma conclusão sobre as 7 expressões. Temos aqui 7 expressões que foram apresentadas cuidadosamente e que podem ser conferidas em qualquer Bíblia. Os 10 mandamentos são a mesma coisa que, vamos lá, tábuas de pedra, tábuas do testemunho,
A primeira aliança, o pacto ou concerto, a aliança antiga, as palavras da aliança e as tábuas da aliança. Negar esta verdade é forçar um adultério na leitura da Bíblia ou da Escritura, e nesse caso nada temos que tratar com quem assim procura desviar a atenção dos discípulos do Criador na presente dispensação. As expressões e os versos são claríssimos e tudo se interliga com facilidade de compreensão. Mas o mais importante nessas definições é o que iremos tratar a seguir: a abolição absoluta e completa dos 10 mandamentos. Você vai ficar com o olho desse tamanho, como tudo isso foi abolido? Nós vamos ver no próximo vídeo, tá certo? Legal mais uma vez que você veio até aqui, prestou bem atenção. Ficou alguma coisa para trás? Volta, vai lá desde o primeiro vídeo, assiste de novo, devagar o segundo vídeo, esse daqui. Tá bom, amado? Tá bom, meu querido? Então, olha só, tá aí os nossos canais, nossos endereços. Qualquer dúvida, qualquer acréscimo, qualquer questionamento, entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço e até lá.